Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão. E a paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, aonde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí em outros países. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então para a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1 a seguir, para a glória de Deus. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor e casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E, acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim, disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho, né, o rasgarei. Porém, todo o reino não o rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Amado irmão, amada irmã, ouvinte da palavra do Senhor, veja, meu irmão, minha irmã, o que aqui fez o rei Salomão, né? Quem foi o rei Salomão, ou quem foi Salomão, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Salomão, segundo a própria Escritura Sagrada, certamente foi o rei mais sábio da terra, né? E não somente o rei mais sábio
da terra, mas também, certamente, o rei mais rico da terra. Louvado seja Deus. Salomão, com toda essa sua, ou seja, com toda a sabedoria que ele tinha, qual foi dada essa sabedoria a ele, pelo Deus de Israel, ou seja, pelo Deus de Davi, seu pai, né? Porque quem deu toda aquela sabedoria ao rei Salomão, a qual ele possuía essa sabedoria, foi o Deus de Israel, ou o Deus de Davi, pai de Salomão. Certamente também, toda a riqueza que teve o rei Salomão, louvado seja Deus, foi também o Deus de Davi, pai de Salomão, que certamente também deu toda essa riqueza para o rei Salomão, né? Louvado seja Deus. Olha o que, então, o rei Salomão faz, segundo a própria Escritura. Veja só. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Olha só. Veja. E o rei Salomão amou muitas, não foram poucas, foram muitas mulheres estrangeiras. Veja de que povo, né? Eram essas mulheres as quais Salomão amou, né? Louvado seja Deus, segundo a própria Escritura. Veja, aleluia. Além da filha de Faraó, moabitas, mulheres certamente moabitas, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Essas, né, foram certamente as mulheres dessas nações que Salomão amou, porque não eram e não foram poucas mulheres as que Salomão amou, foram muitas mulheres. Foram muitas mulheres que Salomão amou, além da filha de Faraó. Veja só, Salomão amou mulheres moabitas, né? Salomão amou mulheres amonitas, Salomão amou mulheres edomitas, Salomão amou mulheres sidônias e mulheres eteias. Veja só, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. Veja só, Salomão amou essas mulheres das nações de que o Senhor havia falado aos filhos de Israel, certamente para que eles não se achegassem a essas mulheres, para que também essas mulheres não se achegassem ali aos filhos de Israel. Então Deus já havia recomendado para os filhos de Israel que eles não se achegassem a essas mulheres. O que então Salomão faz? Salomão ama todas essas mulheres dessas nações, as quais o Senhor Deus já havia falado para os filhos de Israel não se achegar a elas, e elas não se achegassem a eles. Por quê? Se eles se achegassem a elas, ou se elas se achegassem a eles, que seriam os filhos de Israel, o que então aconteceria com os filhos de Israel, se isso acontecesse? Qual seria o resultado, né? Louvado seja Deus, delas se achegarem a eles ou eles se achegassem a elas. Antes que isso acontecesse, Deus já havia recomendado para os filhos de Israel não se achegar a essas mulheres dessas nações. Exatamente, né? Aleluia, essas mulheres que Salomão o amou. Além da filha de Faraó, Salomão amou. Veja só, né? Aleluia. Moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Olha só, além da filha de Faraó, né? Faraó, Salomão amou essas outras mulheres destas outras nações.
Louvado seja Deus. Nações essas das quais o Senhor Deus já havia certamente alertado, ou falado, ou orientado, ou aconselhado aos filhos de Israel que não se achegasse, ou não se achegassem a essas mulheres. Por causa do quê? Por causa do perigo que eles correriam por se juntarem a elas, ou por se achegarem a elas. Então, eles corriam um risco, eles corriam um perigo de acontecer o quê? Deles fazer o quê? Veja só, ouça com cuidado. Olha. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. Escuta. De outra maneira, isso certamente o próprio Deus dizendo, de outra maneira, olha, perverterão o vosso coração. Seria certamente aquelas mulheres que, se os filhos de Israel se achegassem a elas, de uma outra maneira, o que iria acontecer? Elas iriam perverter o coração deles, né? Louvado seja Deus. E Deus, antes que eles se achegassem a essas mulheres, Deus já havia alertado. E Deus dizendo, de outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Ou seja, elas iriam certamente fazerem a cabeça deles, se eles se achegassem a elas, para que eles, ou seja, para que os filhos de Israel, né, certamente deixassem de seguir o Senhor, deixassem certamente de servir a Deus, né? Louvado seja Deus, e seguisse os deuses delas, certamente fosse servir aos deuses delas. Então Deus já havia alertado aos filhos de Israel que não se achegassem a essas mulheres e que estas mulheres não se achegassem a eles. De outra maneira, elas perverteriam, né, o coração deles para seguir os deuses delas. Então, Salomão se uniu a essas mulheres. Salomão amou essas mulheres, das quais o Senhor Deus havia falado para os filhos de Israel não se achegarem a elas e elas não se achegarem a eles, porque elas certamente iriam perverter o coração deles para que eles seguissem os deuses delas. Então, a recomendação de Deus era exatamente para evitar que elas pervertessem o coração dos filhos de Israel. E aí, o que Salomão faz? Salomão se une a essas mulheres, ou seja, louvado seja Deus, aleluia, foi exatamente mulheres destas nações que com elas o rei Salomão casou-se. Amou? Foi. Foi exatamente mulheres destas nações que Salomão se uniu a elas. E não foram poucas as mulheres, foram muitas mulheres, não foram poucas. Louvado seja Deus. E aí por isso que aconteceu tudo quanto aconteceu sobre Salomão. Se Salomão não tivesse aqui certamente se envolvido com essas mulheres, das quais o Senhor Deus já havia falado para os filhos de Israel não se achegarem a elas, e elas não se achegassem a eles, porque de outra maneira elas perverteriam o coração deles para que eles seguissem aos deuses delas, foi exatamente isso que Salomão fez. Se uniu a elas, amou elas, casou-se com elas, além da filha de Faraó, claro, com certeza, né? Veja só, a esta se uniu Salomão com amor. Olha só com quem Salomão se une. A estas mulheres destas nações, Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, se uniu a elas com amor. Olha o que Salomão cometeu aqui. Louvado seja Deus. Deus, por haver falado para os filhos de Israel não se achegarem a elas, e elas não se achegarem a eles, é porque Deus certamente sabia o perigo que eles correriam. E certamente, aleluia, elas iriam, né, perverter o coração deles, ou seja, elas iam fazer com que o coração dos filhos de Israel, né, fosse retirado, né, aleluia, do Deus de Israel e fosse colocado certamente à disposição para seguir aos deuses dessas mulheres, as quais Salomão se uniu com elas, ou a elas,
com amor. Olha o que Salomão cometeu, meu Deus. Um homem sábio, muito sábio, certamente o rei mais sábio, certamente da terra. Toda a sabedoria que Deus lhe deu, louvado seja Deus, aleluia. Mesmo assim, ainda Salomão deixou-se levado e se envolveu com essas mulheres, se unindo a elas com amor, as quais Deus já havia alertado aos filhos de Israel, que certamente não fizessem isso, não se achegassem a elas e elas não se achegassem a eles. De outra maneira, certamente, se isso acontecesse, se eles se achegassem a elas, se elas se achegassem a eles, se eles se unissem com elas, né, com amor, o que aconteceria? Certamente eles se desviariam de Deus e iam seguir os deuses dessas mulheres. Ou seja, elas fariam a cabeça dos filhos de Israel, que foi exatamente o que elas fizeram com o rei Salomão. Elas fizeram certamente a cabeça do rei Salomão, aleluia, para que Salomão seguisse os deuses delas e certamente deixasse de seguir o Deus de Davi, pai do próprio rei Salomão. Veja só. E aqui veja só. E casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Veja só. Salomão, segundo a própria escritura, casou-se com 700, meu irmão e minha irmã, 700 princesas. É brincadeira? Como se não bastasse, né? Como se fosse poucas, né? Essas 700 princesas, as quais Salomão com elas casou-se. Salomão também casou certamente ali com 300 concubinas, né? Aleluia, no total de 1000 mulheres. Olha só, Salomão se une a essas mulheres com amor. Isso mesmo, Salomão se une a essas mulheres ou com essas mulheres com amor, casando-se com 700 princesas, isso foi Salomão, e 300 concubinas. Salomão se casa, no total de 1000 mulheres. Olha só, Deus havia alertado aos filhos de Israel, né, que se eles se achegassem a essas mulheres dessas nações, desses povos ali, certamente elas fariam a cabeça deles. E eles seguiriam os deuses delas. Louvado seja Deus. Então, pois, Salomão se une a essas mulheres e como além da filha de Faraó. Olha o que Salomão comete, louvado seja Deus. Mas até então parece que nada aconteceu. Mas vamos mais para frente, para você entender melhor mesmo a palavra. Para você entender melhor mesmo a palavra. Continue aí ouvindo a palavra onde você se encontra. Louvado seja Deus e que Deus vai abençoando, dando entendimento tanto a você, meu irmão, e a você, minha irmã, quanto a mim. Veja só. Olha o que Salomão faz. Bendito e exaltado seja Deus. Olha, Santo Deus. Aleluia. Aleluia. E casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. E as mulheres de Salomão, essas mulheres, que com elas Salomão se casou-se. Essas mulheres fizeram exatamente o que Deus havia dito que seus filhos de Israel, amém, se achegassem a elas, e elas se achegassem a eles, elas perverteriam o coração deles. E certamente eles acabariam seguindo aos deuses dessas mulheres. Pois não deu outra. Foi exatamente o que elas fizeram com o rei Salomão. Um rei com tanta sabedoria, né? Um rei com tanta riqueza, certamente, né? O rei mais sábio da terra, certamente o rei mais rico da terra. Olha só, com toda a sabedoria, Salomão não conseguiu evitar de cometer o que ele aqui cometeu. E elas vão lá, perverte agora o coração do rei Salomão. Por quê? Salomão se uniu a essas mulheres com amor, casando-se ali com 700
princesas e 300 concubinas, no total de 1.000 mulheres. Olha só o que Salomão comete. Aí elas vai e pervertem o coração de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Elas pervertem, aleluia, o coração do rei, certamente mais sábio da terra. E certamente elas pervertem o coração do rei mais rico da terra. Porque Deus já tinha dito para os filhos de Israel não fazerem o que certamente a Gleice Salomão fez, né? Antes, Deus tinha alertado aos filhos de Israel. Só que Salomão faz exatamente aquilo que Deus tinha alertado aos filhos de Israel que não fizessem. Porque de outra maneira, elas perverteriam o coração deles para que eles seguissem aos deuses delas, ou para que eles servissem aos deuses delas. Pois bem, Salomão se casa com 700 princesas e 300 concubinas. Elas vai faz o quê? Elas vão e pervertem o coração do rei Salomão. Quem mandou Salomão se envolver com essa mulherada? Quem mandou Salomão se casar com essa quantidade de princesas e concubinas? Quem mandou? Certamente não foi Deus que mandou. Não. Salomão certamente casou-se com as 700 princesas e 300 concubinas, certamente por livre e espontânea vontade. Certamente não foi o Deus de Davi, pai de Salomão, que mandou que assim ele fizesse. Não, certamente Salomão fez por conta própria. E o que as mulheres fazem com o rei Salomão? Elas vão agora perverter o coração do rei Salomão, né? Elas fazem certamente a cabeça do rei Salomão. Louvado seja Deus, aleluia, louvado e engrandecido seja Deus. Se Deus diz que não é para se envolver, não se envolva. Se Deus diz que não é para ir, não vá. Se Deus diz que não é para fazer, não faça. Se Deus diz que não é para se achegar, não se achegue, porque Deus está vendo o que você não está vendo. Deus sabe o que você não sabe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não está vendo, mas Deus está vendo. Você não está sabendo, mas Deus está sabendo. Ei, talvez, aleluia, os filhos de Israel não iriam ver esse perigo, mas Deus alertou eles. Depois Salomão vai e comete o que cometeu. Casa-se com 700 princesas e 300 concubinas, e elas vão perverter o coração do rei Salomão. Exatamente aquilo que Deus havia falado, que se os filhos de Israel se achegassem a elas, e se elas se achegassem aos filhos de Israel, de outra maneira, elas perverteriam o coração deles. Não deu outra. Elas perverteram o coração de Salomão. Isso mesmo. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sucedeu o quê? No tempo da velhice de Salomão, ou seja, quando chegou a velhice de Salomão, quando Salomão ficou velho. Veja, quando Salomão ficou velho, quando chegou o período da velhice de Salomão, o que aconteceu? Porque sucedeu o quê? No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Olha o que elas fazem quando Salomão fica velho. Porque para muitos a velhice acaba chegando. E as forças que de repente, quando você era mais novo, tinha, quando chegar a velhice, talvez você não tenha mais. A não ser talvez cansaço. Talvez em algumas áreas da vida você não terá, por exemplo, o quê? Talvez mais o domínio. Então, quando o rei Salomão ficou velho, no período ali da velhice de Salomão, o que então que as mulheres de Salomão fizeram com o Salomão? Veja, louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Tá vendo? O coração de Salomão não era perfeito para com o Senhor Deus de Salomão, como era o coração, né, de Davi, pai de Salomão, certamente perfeito para com o Senhor Deus. O coração de Salomão não era certamente igual ao coração do pai de Salomão, ali Davi. Não. Então, quando Salomão chega na velhice,
Suas mulheres, então, pervertem o seu coração, porque o coração de Salomão não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como era o coração de Davi, seu pai, para com o Senhor, seu Deus. O coração de Davi sim era. Tanto é que, em outras palavras, né, achei a meu servo Davi segundo o meu coração. Mas, porém, Salomão não. Então, as mulheres, né, esperam certamente Salomão ficar velho. Quando Salomão fica velho, aquelas mulheres que Salomão se uniu com elas, com amor das nações, das quais Deus havia alertado aos filhos de Israel que não entrassem a elas, e elas não entrassem a eles de outra maneira. Elas perverteriam o coração deles para que certamente eles seguissem aos deuses delas. Foi exatamente o que fez Salomão. Salomão chega na idade, fica velho, e agora as mulheres fazem a cabeça de Salomão, ou seja, as mulheres pervertem, aleluia, o coração de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Porque o coração de Salomão não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como era o coração de Davi, seu pai. Aleluia. Porque Salomão seguiu olha só o que Salomão fez. Porque Salomão seguiu a Astarote, olha o que Salomão fez. Deusa dos Sidônios. Olha quem Salomão seguiu. Olha, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas, dos Amonitas. Veja só a quem Salomão foi seguir, deixando de seguir ao Senhor, seu Deus. Aleluia, o Deus de Davi, pai de Salomão. Salomão, em vez de seguir ao Senhor Deus, Salomão agora vai seguir quem? Exatamente, olha só, olha quem Salomão vai seguir, ó. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa. Olha o que Salomão comete. Olha o que Salomão faz. Deusa dos Sidônias e Milcom, a abominação dos Amonitas. Como pode um homem com tanta imensa sabedoria dada por Deus, além daquela multidão de sabedoria que Deus deu a Salomão para entrar no meio do povo de Deus e sair com sabedoria, julgar as causas com sabedoria, Deus não somente deu sabedoria a Salomão, como também Deus deu muita riqueza para Salomão, até porque Salomão não pediu riqueza, mas Deus também deu riqueza, além, certamente, da sabedoria que Deus deu a Salomão. Porém, olha só o que Salomão fez. Em outras palavras, né? Olha o pago de Salomão para com Deus, né? Salomão chega na idade, Salomão fica velho. Salomão fica velho, as mulheradas que ele se uniu a elas, ou com elas, que casou com elas, faz o coração dele, né? Perverte o coração dele, né? Louvado seja Deus, para ele seguir quem? Para ele seguir, olha, para ele seguir a Astarote, deusa dos Sidônias, e Milcom, a abominação dos Amonitas. É o que Salomão comete, veja só. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Salomão não perseverou em seguir ao Senhor Deus como Davi, pai de Salomão. É brincadeira com essa, né? Ele não perseverou em seguir a Deus como fez Davi, seu pai. Né? Porque nós temos que perseverar em seguir a Deus e não deixar de seguir a Deus por absolutamente nada. Aleluia! Eu quero com certeza ser um seguidor, não resta dúvida, mas é de Deus, né? Porém, Salomão deixou de seguir a Deus, né? Não fez como fez Davi, pai do próprio rei Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por causa do quê? Né? O coração de Salomão não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como era o coração de Davi, seu pai. Então, né? Ele, infelizmente, né? Aquelas mulheradas acabaram, infelizmente, pervertendo o coração de Salomão, né? Por incrível que pareça. O que Deus já havia falado para os filhos de Israel, que se eles fizessem, aconteceria o que Deus certamente tinha dito que iria acontecer, não deu outra com quem? Com Salomão. Louvado seja Deus. Então edificou, olha o que Salomão vai fazer. Então edificou Salomão um altar. Para quem? Veja,
esse altar que Salomão edificou não foi para Deus, não foi para o Deus de Israel, não foi para o Deus de Davi, pai de Salomão, não. Bem que poderia ser, mas não foi. Mas certamente Salomão estava já na idade, na velhice, né? E as mulheradas fazendo a cabeça do rei Salomão, para que certamente Salomão fizesse o gosto delas, ou fizesse o que elas tanto queriam que eles, né, aleluia, fizessem, porque essas mulheres não serviam ao Deus de Davi, pai de Salomão. É claro que não. Essas mulheres não serviam ao Deus de Davi, pai de Salomão. Por isso elas perverteram o coração de Salomão. Louvado seja Deus. Mas quando chegou a velhice sobre Salomão, elas então fizeram isso. Louvado seja Deus. O coração de Salomão não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como era perfeito o coração de Davi, pai do próprio Salomão, para com Deus. Então veja só. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós temos que tomar muito cuidado com relação às coisas do Senhor. Se Deus diz que não é para se envolver, não se envolve. Para depois, por causa de certos tipos de envolvimento sem que Deus tenha autorizado jamais, ver as consequências desse tipo de envolvimento. A gente tem que ter cuidado, ninguém é melhor que ninguém, mas as orientações, né, de Deus nós não podemos deixar de lado. O que Deus diz, o que Deus fala, o que Deus manda, nós não podemos fazer de conta que não serve para nada. Não, o que Deus diz, o que Deus manda, o que Deus fala, serve muito para quem ouve e faz como Deus está mandando. Se Deus diz que não é para fazer, não faz. Mas se Deus diz que é para fazer, faça. Porque Deus se responsabiliza por aquilo que Ele ordena, por aquilo que Ele fala. Louvado seja Deus. E quando nós faz como Deus manda, muda-se a história sobre as nossas vidas. Porém, nem sempre nós fazemos como Deus manda. Se bem que Salomão podia ter evitado de acontecer o que, infelizmente, aqui aconteceu com esse homem tão sábio, tão rico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então edificou Salomão um altar. Veja. Então edificou Salomão um altar. Temos, olha só, não foi para Deus não, viu? A abominação dos moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém. Tá? E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificava a seus deuses. Olha o que Salomão faz. Bem que esses altares poderia ter sido para o Deus de Israel, né? Para ali oferecer sacrifício ao Senhor, enfim. Mas não foram esses altares que Salomão edificou aqui, né? Não foram para o Senhor Deus de Israel. Não. Aleluia. Foi exatamente para que aquelas mulheradas dele oferecesse certamente o quê? Queimasse incenso, oferecesse seu sacrifício, né, aos deuses delas. Olha só o que faz Salomão, olha o tamanho da idolatria de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, não resta dúvida de que, bem antes, o Senhor Deus já havia alertado aos filhos de Israel que eles não entrassem a essas mulheres e que elas não entrassem a eles, que eles certamente não se unissem com elas e que elas também não se unissem com eles, ou melhor, que elas não casassem com eles e que eles não casassem com elas, porque de outra maneira elas perverteriam o coração deles, pois não deu outra. Foi exatamente isso que aconteceu sobre o rei Salomão, porque o coração do rei Salomão não era perfeito para com o Senhor, seu Deus. Então Salomão fica velho, não deu outra, as mulheradas vão lá e pervertem o coração de Salomão. Mas veja, Salomão se casa com 700 princesas. Olha, Salomão se casa com 700 princesas. Salomão se casa também com 300 concubinas. No total, 1000 mulheres. Então, quando ele fica velho,
Não deu outra. As mulheres perverteram o coração de Salomão. E aí Salomão comete o que jamais deveria cometer. De repente, quem sabe se ele não tivesse se casado ou não tivesse se unido com essas mulheres e com amor. Meu querido irmão e irmã, Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Fiquem todos na santa, gloriosa, bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Deus abençoe grandemente a todos os nossos irmãos e irmãs. Você aí que tem se inscrevido no canal, muito obrigado, Deus abençoe. Você que não tem se inscrevido no canal, muito obrigado, Deus abençoe também. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir e nos conceder para a glória de Deus. Tomamos cuidado com o que Deus fala, tá bom? Para que não aconteça conosco o que aconteceu com o rei Salomão. E olha quem era Salomão, muito sábio, muito rico, mas por incrível que pareça, quando chegou a velhice dele, olha o que aconteceu, olha o que as mulheres dele, né, fizeram com ele, perverteram o coração dele, enfim, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir.